Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nesta quinta-feira, dia 4 de março de 2021, estamos iniciando o nosso programa de número 695, que traz como destaque: Bolsonaro e Dória zombam do sofrimento e aprofundam o genocídio. No programa de hoje, vamos falar aí dos tristes números da Covid, de mais um dia com um número gigantesco de mortos, mais de 1.600 mortos nas últimas 24 horas. Vamos tratar aqui da evolução da situação da Covid, das movimentações em torno desse tema, como a carta da encenação dos governadores, da manifestação do Bolsonaro zombando, né, da situação de sofrimento do povo, dizendo que chega de frescura e de mimimi. Mas tem outros temas também na nossa pauta. Vamos falar da situação lá em Araraquara, onde o prefeito do PT pediu que o Tribunal de Justiça impeça a realização de manifestações e protestos. Um prefeito petista querendo impedir aí o povo de se manifestar. Vamos ouvir aí um companheiro lá de Araraquara. Vamos falar da PEC da esmola, aprovada no Senado e que vai à Câmara na próxima semana que vem, dos novos vazamentos da Lava Jato, nos quais o procurador Deltan Dallagnol reconhece que a ministra do STF, Carmen Lúcia, agiu para barrar a soltura de Lula, para que fosse descumprida uma ordem judicial. Bom, e vamos falar também no destaque internacional, o bloqueio da exportação de vacinas da Itália para a Austrália, para a gente entender o que está acontecendo aí na chamada Guerra das Vacinas. E tem mais. Então, fique você que está acompanhando aí o nosso programa. Nós estamos aqui com um atrasozinho na transmissão, pode acontecer às vezes de eu não ver aí as mensagens de vocês, então por isso eu queria aproveitar e inclusive agradecer aí algumas manifestações ocorridas aí nos últimos minutos, desde até agora há pouco, quando nós transmitimos aí o nosso programa Comando de Greve, né? Então agradecer o pessoal que estava já assistindo, que continua conosco, como Para Que Postar Só Tendo Face, que mandou aí seu stick, sua contribuição para sustentar aqui o nosso canal, muito obrigado. A Maria Ângela Biducci, né, que destacou aqui, contribuiu, e aqui eu, inclusive, cometi um erro quando anunciei esse tema, e foi bom que a Maria Ângela que nos lembrou, né, porque é o seguinte: amanhã tem mais de funcionários públicos de São Paulo, né, aposentados e ativos, mas uma manifestação contra a reforma da Previdência. Amanhã, a partir das 15 horas, lá no MASP, né, aí a Maria Lúcia mandou a mensagem aqui, a sua contribuição, e pedindo aí: venham se juntar à luta que é de todos nós, fora Bolsodória. E pela reforma, pelo cancelamento da reforma da Previdência, né, o fim do risco do roubo das aposentadorias e das pensões, né, que estão afligindo aí duramente os aposentados do Estado. Então amanhã, 15 horas, eu agora no programa anterior tinha errado aí o horário, é 15 horas, não vai se confundir. 15 horas, venha junto com os companheiros do movimento de luta dos aposentados, vamos estar lá juntos, os educadores em luta, servidores em luta, essa luta que é muito importante. Tenham aí um card, um chamado para manifestação, tá aí, ó: só as ruas nos salvarão, todos a Paulista, 5/3 às 15 horas, em frente ao MASP. Contra o confisco das aposentadorias e pensões, revogar já a reforma da Previdência. O roubo, tem aposentado sendo descontado em mais de 20% do seu salário. Então convocam aí o movimento dos aposentados do SPPrev, né, os servidores em luta, educadores em luta. Você está convidado, vai ter uma tribuna livre para você que é aposentado denunciar. Leve o seu cartaz, a sua reclamação, né, vá lá soltar o seu grito contra o roubo realizado aí pelo governo de São Paulo, né, das aposentadorias, das pensões. Nesse momento, inclusive, que os aposentados, muitos deles são arrimos de família, né, estão sustentando, estão segurando a barra diante do desemprego, né, que domina
milhares de milhões de famílias nesse momento, né? E justamente quando os aposentados estão tendo que segurar essa onda, vem aí os governos reacionários de Bolsonaro, do Dória e do próprio prefeitos municipais que fizeram uma reforma para massacrar, para assaltar os aposentados que contribuíram a vida toda, e agora, quando eles mais precisam, né, vem aí essa expropriação dos aposentados. Então, amanhã, né, 15 horas, lá no MASP, é o início de um processo de mobilização que, com certeza, vai se desenvolver aí no próximo período, né, que vai sair das redes sociais e ir para as ruas, né, que é o terreno que é necessário da mobilização contra, né, toda essa política criminosa contra o povo nesse momento de matança contra o povo brasileiro. Então, você aí que está acompanhando aí o nosso programa, amanhã, 15 horas, se você está em São Paulo, né, lá na Avenida Paulista, no MASP, ponto de concentração ali dos companheiros, não só os aposentados, você está convidado também, você que não é aposentado, pode ir lá para apoiar essa luta importantíssima. Bom, então vamos para a pauta. Nós temos temas importantes no programa Resumo do Dia de hoje, né? E nós vamos começar aí lá do Rio de Janeiro, né? Meu estado natal, onde hoje a polícia prendeu o ativista André Constantini, ele é um militante das causas dos direitos democráticos, da defesa do povo negro, né? E foi preso pela polícia militar, o companheiro, né, ação de injúria, né, quando ele protestava junto com outras pessoas na escadaria na Câmara dos Vereadores, lá na Cinelândia, no centro do Rio, né? A alegação, o pretexto para a prisão é que o André Constantino ele pediu o fim da polícia militar, coisa que nós defendemos aqui. O PCO no país inteiro, atenção, PM do Rio, né? Nós do PCO e milhares de ativistas do movimento dos direitos democráticos, do movimento negro, nós defendemos o fim dessa máquina de guerra contra a população pobre, negra, trabalhadora do Brasil, que é a PM, que tem matado aí, em média, por ano, mais de 5 mil pessoas, em sua maioria, imensa maioria, negros, trabalhadores, né? É uma reivindicação popular, e particularmente no Rio de Janeiro, né? A PM é a organização que mais mata a população pobre, negra e trabalhadora. Bom, diante dos protestos, né, o companheiro estava ao microfone defendendo estas e outras reivindicações do negro. Os policiais foram até o militante, arrancaram dele o microfone, né, agrediram e o arrastaram até a viatura da polícia, embora as pessoas que estavam no local saíssem aí à sua defesa, né? Quando foram questionados para onde estavam levando o Constantino, os policiais se negaram a dar informações numa atitude totalmente arbitrária, criminosa. Bom, o ativista depois foi solto. Nós vamos ver aqui agora 2 vídeos na sequência. Um primeiro, de uma militante do movimento Unidos dos Camelões, o MUCA, lá do Rio, contando como se deu a prisão, né, do companheiro Constantini. E depois do próprio Constantini falando aí da sua da arbitrariedade, querendo hipotecar a solidariedade ao companheiro e aos todos os companheiros de luta no Rio de Janeiro, né, em defesa do direito democrático de protestar e também em defesa da causa comum, né, de todo o movimento efetivamente democrático no país, de defesa dos interesses da população, dos negros, que é a causa da dissolução dessa máquina de guerra e de opressão do povo pobre, trabalhador, polícia militar. Vai lá, produção, pode soltar os vídeos aí, por favor. Estou aqui com a companheira Maria, do MUCA, Movimento Unidos dos Camelões. Ela viu aí a agressão da PM, a prisão, e vai falar sobre o que aconteceu com o companheiro André Constantini. Então, a gente estava na Cinelândia, né? Hoje é um dia muito importante, um dia que a gente estava fazendo um almoço com os movimentos sociais para debater por que a gente é contra o armamento da Guarda Municipal.
E o André, quando pega o microfone para falar, ele estava fazendo a fala dele, a polícia veio, tomou o microfone na mão dele, quebrou o nosso microfone e trouxe o André detido para a delegacia, né? E é muito ruim, porque a gente estava ali fazendo um protesto pacífico, né? E a polícia diz, desacata a autoridade, né? O André não estava falando nome de polícia, não falou nome da pessoa, né? Ele estava fazendo uma fala sobre a instituição, né? E o André foi detido e veio para a delegacia para a 5ª DP. É muito ruim isso é criminalização dos movimentos sociais. Eles estão tirando o direito de a gente se manifestar e a gente precisa estar lutando contra isso. Por isso que a gente é contra o armamento da Guarda Municipal, porque esses caras só se armam e querem coagir a gente. A gente não vai calar a boca, por isso que a gente continua nessa campanha #Guarda Armada Não, para a gente não ter uma Guarda Municipal armada, militarizada, para estar prendendo os companheiros. Beleza, obrigado, Maria. Estamos aqui, direto da delegacia, onde o André ainda está detido. Boa tarde, companheiros. Estou aqui com o companheiro André Constantini, que foi aqui levado para a 5ª Delegacia de Polícia no Rio de Janeiro por estar se manifestando ali na Praça da Cinelândia. Vou passar para ele contar um pouquinho a história rapidamente. Eu me encontrava ali no ato que estava ocorrendo nas escadarias da Câmara contra o armamento da Guarda Municipal. Nós somos contrários a um projeto de lei enviado pelo prefeito Eduardo Paes para ser votado na Câmara. De repente, em determinado momento, o microfone encontrava-se aberto para a militância ali externar a sua opinião. Eu estava tecendo uma opinião à instituição Polícia Militar, né, dentro de um contexto estrutural. Os policiais se sentiram ofendidos e eu fui interrompido na minha fala pelo comandante que estava ali comandando a guarnição e fui conduzido à 5ª DP no contexto de desacato à autoridade. Já prestei meu depoimento, os policiais também. Eu queria deixar o recado seguinte: a única coisa que eu tenho ainda dentro dessa sociedade racista é a minha voz, e isso não vão calar. Eu vou continuar tecendo as minhas opiniões, falando. O que sobrou para nós negros é a nossa voz, isso ninguém vai calar. Quero dizer também que os policiais tiraram uma foto minha dentro da viatura, isso acho que é importante falar. E é isso, estou aqui esperando para assinar e daqui a pouco eu vou ser liberado, mas eu estou bem. Bom, vocês viram aí o relato da companheira Maria do Muca, do companheiro André Constantini. Mais uma vez, então, hipotecamos aí a nossa solidariedade ao companheiro, né? A luta dele e de todo o povo negro, né, pela dissolução dessa máquina de guerra, e a prisão do André, né, ativista aí do movimento negro, das lutas pelos direitos democráticos do Rio de Janeiro, mostra aí a ditadura que a gente se encontra no país, onde querem calar aí o direito de manifestação. Sobre esse tema, daqui a pouco, vamos ouvir também lá um companheiro lá de Araraquara, né, sobre a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que acatou o pedido aí do prefeito daquela cidade, prefeito do PT, que pediu aí a proibição de manifestação. Então, daqui a pouco, fique conosco, você que está aí acompanhando o resumo do dia. Bom, antes a gente quer destacar aqui as declarações do presidente ilegítimo Jair Bolsonaro, que hoje, diante aí do recorde de mortos alcançado no dia de ontem, quando mais de foram 1.910 pessoas que morreram aí em todo o país, né, vítima da política criminosa do governo, não adotar efetivamente nenhuma medida, né, diante da pandemia. O presidente zombou, mais uma vez, como ele tem feito inúmeras vezes, do sofrimento do povo, né, e disse, perguntando que ia se parar aí de mimimi, de chororô, quando é que se ia se parar de chorar, né, como se a vida das pessoas, milhares de pessoas, né, já são mais de 260 mil mortos, não tivesse nenhum valor, né? As declarações foram feitas por Bolsonaro diante dos seus apoiadores, e o presidente disse ainda que tem idiotas, né, que pedem a compra de vacina. Idiotas são todo o povo brasileiro que está exigindo aí a vacinação, né?
e mostrando claramente a política criminosa do governo, né, diante dessa situação em que o governo encena e medidas efetivas não são adotadas nenhuma, né, não há vacina, né, o número de vacinados aí é irrisório diante do tamanho da população brasileira, não chega a 3,5% da população vacinada, né? E mais uma vez aí o presidente mostrou o descaso, né, diante do sofrimento do povo e mostrou por que é necessário, né, uma ampla mobilização dos trabalhadores para colocar para fora Bolsonaro, Dória e todos os golpistas, né, que defendem aí defendem essa política criminosa de defender os interesses dos bancos, das grandes empresas capitalistas, né, e efetivamente deixar o povo morrer, né? Essa política é a lógica da política adotada não só pelo governo Bolsonaro, mas toda a direita nesse momento. Bom, vamos em frente na nossa pauta, né? Desta vez destacando a carta que os governadores encaminharam hoje ao presidente. Os 14 governadores teriam assinado a carta na qual dizem que estão no limite, né? Uma situação que está no limite não são os governos, né? É a situação do povo brasileiro. Bom, o documento é feito a pretexto de cobrar providências, né? Como a defesa dizendo, a carta diz, por exemplo, que a vacinação em massa é a alternativa diante da pandemia. A carta afirma o seguinte, entre outras coisas: neste momento, há novas, reais, importantes justificativas para que o Brasil obtenha com celeridade novas remessas de imunizantes. A principal delas é a chegada e a rápida disseminação, já no estágio de transmissão comunitária, da nova variante P1, que tem se revelado ainda mais letal, prejudicando os esforços para proteger a vida de nossos cidadãs e cidadãos, bem como de suas famílias. E os governadores dizem ainda na carta: o mundo acompanha com preocupação o rápido avanço do contágio por essa variante no Brasil, o que torna o bloqueio da disseminação desse tipo de vírus matéria de interesse de diversas nações, inclusive porque outras variantes podem dela advir. Bom, a carta na realidade, aí uma encenação da parte dos governadores, né? Que estão procurando limpar aí a própria barra. Governadores que são cúmplices da política genocida do governo Bolsonaro. E são cúmplices por vários motivos. Primeiro, porque não há uma denúncia efetiva da política do Bolsonaro, né? Eles ensaiaram aí por muito tempo uma política de tentativa de compromisso, de trabalho em comum, quando o governo Bolsonaro, agia claramente, né, para levar à morte, né, centenas de milhares ou até milhões de pessoas. Além disso, né, as medidas adotadas nos estados nunca foram além de pura encenação no combate à pandemia, né? Em nenhum estado aí houve aí medidas efetivas, testes em massas, mobilização da população contra a política criminosa do governo. Pelo contrário, né? Vários estados nesse momento vêm adotando a política ultra-reacionária por setores da direita de reprimir a população e de responsabilizar o povo, né, que na campanha da imprensa golpista e dos governos, em última análise, são os responsáveis pela situação do país. Né? A gente assistiu, por exemplo, desde o final do ano, a campanha de que a pandemia estava se expandindo, não por conta da falta de qualquer atividade real de combate por parte dos governos estaduais, que são, no Brasil nós temos aí um dos menores de testes da população de todo mundo. Não, a culpa seria do povo, né, que estaria agindo aí para se infectar, né?
Bom, por falar nisso, hoje um integrante, aí, um dos membros justamente do rol dos governadores, o governador de Brasília, né, o Ibanez Rocha, deu uma declaração que vai justamente nesse sentido. Em uma entrevista, o governador do Distrito Federal corre o risco de não ter leitos nem na rede particular, se os casos continuarem, e ele usou da seguinte expressão: todos nós prevenimos, tomamos as medidas necessárias, mas ninguém consegue manter a população trancada por tempo. E disse mais: vão continuar saindo? Vão continuar morrendo. Quer dizer, finalmente, na opinião de todos esses direitistas, né, a culpa, a responsabilidade seria do povo. Está conosco aí em imagem, produção, o companheiro Dimitri. Ele está reclamando aí, mandou mensagem de que ele não está nos ouvindo. Então, se a produção puder ajustar, não sei se ele está conseguindo já nos ouvir. Acho que é um problema aí do seu som aí, produção. Precisa conversar aí com ele, ver se consegue, para daqui a pouco a gente falar com o companheiro de Araraquara sobre os acontecimentos lá naquela cidade. Bom, antes da gente falar de Araraquara, destacar aí os dados gerais da pandemia no país, né? O dado mais recente, inclusive vou chamar a atenção da produção, porque eu coloquei mais uma imagem aí no finalzinho desse tema, com o quadro de hoje, mas queria destacar, vou começar justamente com a imagem do quadro de ontem, porque ontem nós tivemos aí o recorde, né, de toda a pandemia, com 1.910 mortes, né, e o país ontem chegou a quase 160 mil, quase mais de 159 mil casos, né? Bom, mas no dia de hoje, bom, tá aí os dados, a produção vai colocar para a gente, são os dados do Ministério da Saúde, que demora a atualizar, né? Então os dados do Ministério da Saúde são os dados de ontem, mas que são importantes para a gente, justamente no dia em que o país bateu o recorde, com 1.910 mortes num único dia. Só para a gente destacar, esse número ele é gritante, é importante, porque a maioria dos países sequer atingiu esse número de mortos em mais de um ano de pandemia, né? Só para lembrar aqui alguns casos que ficaram mais ou menos aí nesse número, um pouco mais, um pouco menos. Por exemplo, a Venezuela teve menos de 1.400 mortos ao longo de um ano, né? E, então, eu lembro que essa semana mesmo nós falamos aqui do ministro da Fazenda, dizendo que o país vai se transformar numa Venezuela. Bom, se for nos cuidados médicos com a população, quem dera, tomara que isso aconteça, né? Porque ao invés de ter 1.910 mortos em um dia, quem sabe a gente tivesse 1.910 mortos ao longo de toda a pandemia. Bom, e aí a gente vê os dados, né? São Paulo liderando, ontem já havia mais de 60 mil mortos aqui em São Paulo, né? O segundo lugar no total de mortos é do Rio de Janeiro, com 33 mil, mais de 33 mil mortos. Em terceiro, o estado de Minas Gerais, a essa altura já com quase 19 mil, né? E na sequência você tem aí Bahia, Rio Grande do Sul, que teve uma alta, né, e um colapso geral da rede de saúde, o estado governado pelo PSDB, que está alugando containers, né, para acumular aí os corpos, que nem está dando conta de fazer tantos enterros quanto os necessários diante da falência da situação naquele estado, né? Bom, mas no dia de hoje, só para a gente... A situação ela permanece, né, totalmente fora de controle. A gente sabe que os dados eles não são dignos de confiança, né, porque ao longo dessa pandemia a gente conviveu sempre com a falsificação dos dados, né, também com a política de não divulgar na integralidade as informações. Por exemplo, o Brasil é um dos poucos países que não adota, né, as medidas determinadas pela Organização Mundial de Saúde de contabilizar também
as pessoas que faleçam, né, com 3 ou mais sintomas da Covid, mesmo que o teste definitivo não tenha o seu resultado divulgado. Isso aqui não acontece e as estimativas dão conta de que a gente teria aí pelo menos 50% a mais de casos do que o número divulgado. Né? Bom, mas mesmo no meio da situação, tem uma última imagem aí, não sei se a produção conseguiu disponibilizar para a gente o total, mas no dia de hoje, né, nós tivemos aí 1.786, está aí, a eficiente produção aí a cargo do companheiro Volney Martins no comando, 1.786 óbitos nas últimas 24 horas, né, e nós passamos aí de 261.188 mortos. Nós estamos aí com a média nessa semana, aí no mês de março, de mais de 1.500 mortos por dia, para mostrar que a tendência, infelizmente, não é de uma queda dessa situação. Nós temos, nas últimas 24 horas, mais de 74 mil casos novos, né, mostrando que essa tendência de mortes, né, que tem uma alta na média de 30%, tende a continuar, né, diante do crescimento de casos e da total falta de condição da rede pública para atender a demanda, para atender essa situação. Né? Bom, evidentemente que essa situação é importante porque ela remete a uma questão fundamental. Nós estamos vivendo o pior momento da pandemia, né, pelo menos até agora, uma situação que tende ainda a se agravar pelo colapso generalizado das redes de saúde nos estados e, obviamente, que a situação ela só poderia ser enfrentada e ser resolvida por meio de uma ampla mobilização popular que derrote, né, a política genocida dos governos que não estão nem aí para a população. Bom, e aí isso nos remete ao nosso próximo tema da pauta, que é o fato de que, justamente nesse momento, né, a maioria dos governos estaduais e também municipais atuam no sentido justamente de proibir as manifestações populares. Né? Teve um probleminha com a conexão e os nossos companheiros lá de Araraquara não conseguiram entrar, mas eu queria destacar aqui a notícia, e se você quiser ouvir os companheiros, eles deram entrevista hoje no programa, no Jornal das 5, aqui no nosso canal, né, sobre um dado muito importante. O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou pedido da Prefeitura de Araraquara para impedir as manifestações durante a pandemia. Vocês estão vendo imagens aí, a produção vai colocar para a gente, da cidade de Araraquara, onde foi decretado aí o lockdown, né, como uma medida de tentar barrar a expansão dos casos não só na cidade, mas em toda a região, que entrou em colapso, né, tendo aí um esgotamento das redes dos hospitais e das UTIs. Né? Araraquara era uma cidade que vinha tratando aí com maior rigor, com uma política de testes, e por isso, inclusive, detectou aí a presença da nova cepa com enorme risco para a população e decretou aí o fechamento da cidade. Bom, mas aí a gente, em primeiro lugar, tem que destacar que aí o governo adotou uma medida de proibir, né, e um prefeito do PT, do Partido dos Trabalhadores, o prefeito Edinho, né, mostrando aí o PT cometendo um erro gravíssimo de adotar essas medidas, uma posição muito direitista, né, que se opor aí ao direito de manifestação, um direito constitucional, cláusula pétrea, né, um direito democrático fundamental, né, que tem que valer para qualquer momento e acima de outros direitos. Né? A cláusula pétrea é aquela cláusula que só poderia ser mudada por uma nova Assembleia Constituinte, quer dizer, nem o Senado, né, nem o Congresso Nacional, a Câmara, o Senado, né, poderiam mudar através de reforma constitucional. Bom, a decisão do prefeito é profundamente antidemocrática e inconstitucional. Né, e você vê que não teve maior dificuldade para conseguir o apoio aí do judiciário golpista, tucano.
né? O prefeito do PT, que foi ministro aí do governo Dilma, assumindo aí uma posição profundamente porque o direito à ação é o direito capaz de garantir todos os demais direitos. Por exemplo, sem o direito de manifestação, o trabalhador não teria direito a nada. A gente poderia dizer que nós estaremos até hoje aí na escravidão, né? Porque os negros não teriam sequer o direito de se rebelar, né? Um grande líder negro defendeu nos tribunais, ele que atuou aí como advogado, como um prático do direito, o direito de que o negro tivesse o direito a usar o punhal para se defender. Veja que o prefeito do PT quer caçar o direito de manifestação, um direito mais elementar, né? A decisão da prefeitura é um desastre político, porque é impopular, e que acaba por jogar aí a defesa do direito de manifestação nas mãos da direita, dos bolsonaristas, que querem se manifestar não para defender os interesses do povo, né? Mas muita gente para defender interesses particulares de setores aí que estão se sentindo prejudicados pela situação e contra, aí no caso, o governo do PT, que visivelmente está procurando agir com erros, com problemas para enfrentar o problema, né? Detectou a cepa, adotou medidas, né? O lockdown, né, nesse sentido, queria destacar, obviamente, que o lockdown ele gera consequências econômicas prejudiciais para um vasto setor, como é o caso do setor varejista, pequenos comerciantes, pequenos lojistas, né? E lógico que a questão da saúde é essencial, mas entre o risco de ficar doente e o risco de passar fome, não há dúvida de que as pessoas vão escolher o risco de ficar doente, porque esse risco está sendo imposto porque justamente os governos poderosos, o governo federal, o governo do Dória, estão aí para defender os interesses dos banqueiros. Não querem tirar o dinheiro de quem tem, né, para garantir o direito da população trabalhadora de não morrer de fome, o direito dos pequenos comerciantes, né, dos setores que têm negócios. Hoje eu conversava um comerciante do centro da cidade e ele falava, e agora? Né, estão determinando que eu tenho que fechar o meu comércio. Mas quem é que vai pagar o aluguel? O Dória vai pagar o aluguel? Os R$250 de ajuda, de auxílio que eles estão anunciando, vai dar para pagar aqui a conta de luz, a conta do aluguel? Né? Então, obviamente, que esse tipo de medida é uma medida que empurra o povo a se colocar, às vezes, até contra governos, né, de esquerda, que teriam uma posição, em princípio, de defender os interesses da população, mas que agem com os métodos da direita, né? Ao invés de propor aí justamente a luta contra a política criminosa, farsesca, né, de governos reacionários, como no caso do Bolsonaro, do Dória, né, que não querem garantir o direito da população, em primeiro lugar, o direito de que a população não morra de fome, né, porque ameaçado de morrer de fome, o trabalhador não pode ficar em casa, ele não tem como escolher, não é uma opção. O trabalhador se vê forçado, né, a trabalhar, a se infectar no transporte público. Nós vimos essa semana muitos pais, ou pelo menos uma parcela daqueles que não têm condições, que são obrigados, são forçados a irem trabalhar, levando seus filhos para a escola pública, né? Muitos até porque não tem mais o que dar de comer aos seus filhos, né? E precisam que o filho coma uma merenda da escola. E o governo está tirando proveito dessa situação. Então, reprimir o direito, primeiro, decretar o lockdown de maneira generalizada contra esses setores pobres, empobrecidos da população, é uma política criminosa, né? Sem que haja uma discussão democrática de como fazer, sem que haja uma luta para os recursos de quem tem o dinheiro, os banqueiros, os estados, né, que, como o estado de São Paulo, que é um estado rico, poderoso, que poderia garantir aí, através da retirada de quem tem, da cobrança de impostos dos ricos, dos poderosos,
o atendimento das necessidades da população. E pior ainda, mais grave, né, é a política de reprimimento de manifestação, que vai jogar uma parcela, né, desses setores aí, médios e até dos trabalhadores nos braços da direita. Bom, por último, destacar a nossa posição. Nós somos a favor do isolamento social, mas, obviamente, entendemos que é preciso garantir as condições econômicas para o povo. Não somos fazer demagogia. Para o povo, fique em casa, né, sem garantir que ele tenha condições de comer, sem que ele tenha condições de colocar aí o pão na mesa dos seus filhos. É preciso garantir o isolamento social, regras restritivas, mas, igualmente, é importante, é imperativo garantir condições de vida e contrapartidas econômicas para a população, né? É necessário paralisar a atividade econômica nesse momento, não tem jeito. É necessário suspender a volta às aulas. Não adianta só fazer demagogia do fique em casa, escolas continuarem abertas, né? E é necessário garantir o auxílio emergencial, linha de crédito para as pequenas empresas, né? Um auxílio emergencial de verdade, que não pode ser essa esmola que os deputados e senadores estão discutindo, enquanto dele está garantido, né? Eles querem dar aí 150, 250 reais, que não dá para comprar a cesta básica mensal para uma pessoa, o que dirá para uma família. Então é preciso denunciar essa política e os companheiros da esquerda, os companheiros do PT, né, os movimentos sociais aí da cidade de Araraquara e de todo o país, devem exigir que o governo municipal reverta essa posição, né, de anular, de caçar o direito de manifestação na cidade. E chame o povo, né, a lutar junto com a esquerda, junto com seus aliados, para exigir dos governos Dória, Bolsonaro, né, o atendimento das suas justas reivindicações. Bom, em frente, vamos destacar agora justamente a PEC da esmola. A proposta de emenda constitucional foi aprovada no Senado em segundo turno e vai à Câmara apenas na semana que vem, porque os deputados e senadores eles não têm muita pressa ou não têm pressa nenhuma, né, naquilo que diz respeito ao atendimento das necessidades da população, né? Então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou aí que a PEC deve ser votada na Câmara apenas na próxima semana, porque finalmente os senadores e deputados aí que estão com o bucho cheio, que não enfrentam os problemas, né, dos trabalhadores, dos pequenos comerciantes, eles têm coisa mais importante para fazer no final do ano que se interessar aí com o sofrimento do povo. Bom, os senadores decidiram na votação que a PEC será, que o auxílio emergencial, a esmola, né, será paga por fora do teto dos gastos, né, do orçamento e do limite de endividamento do governo federal. No entanto, eles limitaram o valor a ser gasto em 44 bilhões. Parece muito dinheiro, mas só para a gente ter uma ideia, no ano passado, o auxílio consumiu aí, segundo dados do governo e do Congresso Nacional, 300 bilhões e foi pago a 68 pessoas. Só para ter uma ideia que eles estão propondo alguma coisa perto de 15% do auxílio pago no ano passado, que já era uma miséria, que era R$600, depois caiu a partir de setembro para 300. Então dá para ver, né, não foram fixados valores, isso seria feito através de medida provisória, bem como a quantidade de parcelas. Mas as estimativas são que o valor variaria entre 150 e 375 reais e seria pago a uma única pessoa de cada família. Quer dizer, não tem importância se a família tivesse 100 pessoas adultas que trabalhavam, que agora estão sem emprego, sem renda, sem nada, tem que aceitar, né? E no caso aí dos estados que estão decretando lockdown, teria que aceitar ficar em casa e morrer de fome
esperar para receber em março, em abril, né, 175, 250, máximo 375 reais. Uma merreca, uma miséria, né, uma política criminosa, né, adotada aí pelo Senado, né, e pela Câmara, e que vai à discussão na Câmara dos Deputados. E, obviamente, era necessária uma mobilização aí dos sindicatos, né, das organizações de luta, por isso precisa ter direito de mobilização, de manifestação, porque os deputados, assim como o governo, não estão nem aí, né, para o sofrimento do povo, e por isso a proposta foi aprovada aí, em segundo no Senado Federal e vai à votação na próxima semana na Câmara dos Deputados. Bom, antes da gente seguir aqui na nossa pauta, agradecer ao pessoal que está participando do nosso programa e ao Superchat, né? Aí ao Rio Catelli Digital, que mandou aqui a sua contribuição, muito importante, fundamental para sustentar aqui o nosso canal. A companheira Carla, né, lá da Europa, contribuindo conosco, mandando aqui a sua contribuição e participando do nosso programa, como sempre faz aqui. Muito obrigado aí a contribuição de vocês, né? E nosso canal ele é independente, ele é um canal aqui a serviço das causas e da luta dos trabalhadores. A companheira Maria Ângela Abduch, e sem a contribuição de vocês, né, é impossível levar essa luta adiante. Então, para manter uma imprensa, né, sem rabo preso com os capitalistas, com os inimigos do povo, né, com aqueles que reprimem a população pobre, negra, trabalhadora, nós precisamos da sua contribuição. Então, sigam aí o exemplo da Maria Ângela Abduch, da Carla Silva, do Rio Catelli Digital, e com a gente, né, ajudem a sustentar essa combativa revolucionária. Muito obrigado a todos vocês aí. É isso aí. Bom, nós vamos em frente, destacando na nossa pauta agora as últimas notícias sobre os vazamentos das conversas da Lava Jato, né, envolvendo aí a operação criminosa da Lava Jato contra o ex-presidente Lula, né? Bom, desta feita aí, a defesa do Lula encaminhou aí ao Supremo conversa na qual os procuradores discutem pedidos e manifestações que podem, na qual eles colocam o problema de defender que Lula continue preso. E eles reconhecem nessas conversas a dificuldade da situação, inclusive no momento em que havia aí o pedido de habeas corpus do Lula que estava para ser encaminhado, né? Bom, os desembargadores fazem várias conversas, né, são vazadas aí várias conversas em que eles falam das maneiras, né? Dizem que tem esperança, que a esperança recaía sobre o presidente do TRF4, o Carlos Eduardo Thompson Flores, né? Isso naquele momento, inclusive, que um juiz de plantão concedeu lá o habeas corpus, ordenando a liberação do Lula, né? E aí começa toda uma conversa entre procuradores, juízes. O Sérgio Moro reconhece que não havia nada mais para ser feito, né? Bom, e, no entanto, o Deltan Dallagnol, nas conversas, vai ao ponto de reconhecer, né? Envolve aí as articulações do procurador, do juiz Sérgio Moro, de todos vários outros, com o presidente do TRF4, mostrando que estava todo mundo envolvido na bandalheira, né? E, por último, ele sai com essa. Carmen Lúcia ligou para o Jungmann era, na época, o ministro da Justiça, e mandou não cumprir a decisão judicial. Quer dizer, era para o Jungmann, que era da Justiça e, portanto, responsável hierarquicamente superior na Polícia Federal, que era para não cumprir, e ela falou também, a ministra Carmen Lúcia, do STF, segundo as declarações do Dallagnol, com o Thompson, presidente do TRF4. E aí o Dallagnol escreve: o cenário está bom.
Carmen Lúcia, do STF, presidente do TRF4, agindo para que a decisão judicial não fosse cumprida. Porque decisão judicial só é para ser cumprida, né? Está aí a imagem da ministra Carmen Lúcia, quando é contra o povo, é contra a esquerda. Né? Quando a decisão, né, para a armação da justiça, né, é contra os interesses dos poderosos, contra os golpistas, aí não tem que cumprir. Né? Esse vazamento dessa conversa mostra aí o alcance, né, que deveria ter a suspeição dos processos do ex-presidente Lula. Né? Porque, na realidade, está muito claro aí que a ação do Lula, né, movimentou aí. A gente viu já o envolvimento dos militares, ameaçando o golpe de Estado, as armações entre os procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro, e agora mais uma das muitas provas do envolvimento direto de elementos do STF, que deveriam se declarar suspeitos, inclusive agora, para examinar os recursos do Lula em relação à suspeição do próprio juiz Sérgio Moro, uma vez que, como é o caso da ministra Carmen Lúcia, né, estavam indiretamente envolvidos nas mutretas, né, a ministra aí sendo denunciada involuntariamente pelo Dallagnol por participar da armação para que a decisão do judiciário não fosse cumprida. Obviamente que toda essa situação, além de escancarar e desmoralizar totalmente a criminosa operação, evidencia a importância da mobilização popular, né, nesse momento de profunda crise no país, pela reconquista dos direitos políticos de Lula. Né? Fica evidente, cada vez mais evidente, mais se desmoraliza a Lava Jato e se envolvem outros atores políticos do golpe, né, inclusive os membros do STF, fica evidente a importância para a burguesia de caçar o Lula, de manter Lula afastado da vida política. E para os trabalhadores a importância, a arma poderosa, a maior liderança popular do país, o ex-presidente Lula, né, nesse momento de crise, a necessidade de lutar em defesa dos direitos democráticos do Lula, não apenas por um problema de defender os direitos do Lula, né, mas como parte da defesa dos interesses de todo o povo brasileiro, tão profundamente ameaçados, né, jogados na lata do lixo nesse momento. Né? Fica evidente de que Lula é uma peça central e que é necessário mobilizar pela anulação da Lava Jato, pela sua candidatura presidencial, né, pelos direitos políticos do Lula e por Lula presidente. Né, sair às ruas, né, como vem fazendo aí os comitês de luta, né, como é necessário voltar às ruas, como a imagem que a produção vai colocar para a gente de 2018, né, do ato de inscrição da candidatura do Lula, que levou 50 mil pessoas a Brasília. É necessário, né, repetir essa grande mobilização e dizer, mais uma vez, é Lula ou nada. Né? É o sentimento, no caos profundo que está o país nesse momento, no colapso geral, né? É necessário lutar por um governo, né, que tem a ver com a vontade popular, como parte da luta por um governo dos trabalhadores, um governo que coloque, né, os destinos do país nas mãos do povo brasileiro, da classe trabalhadora e das suas organizações. É Lula ou nada. É preciso mobilizar, né, é preciso rejeitar aí a política covarde de setores da esquerda, né, que se recusam a realizar uma mobilização, né, em favor dos direitos democráticos do ex-presidente. Como eu disse, né, não dizem respeito aos interesses do próprio Lula, mas é uma arma fundamental para ser colocado aí na luta política em favor dos trabalhadores. Bom, indo para o finalzinho da nossa pauta, destacar aí um aspecto importante da guerra das vacinas. Né? As vacinas que se transformaram aí num negócio bilionário, né? E, portanto, aí alvo da disputa de cobiça,
né, entre países. As empresas, nós já destacamos aqui, produtoras das vacinas, oferindo lucros bilionários, as grandes potências capitalistas absorvendo aí a compra, né, de várias vezes a quantidade de vacina, várias vezes superior à necessidade, o número de vacinas acima do que necessitam, enquanto muitos países no mundo, né, não estão conseguindo ter acesso a uma quantidade mínima de doses, né? Bom, nesse momento é o caso até do Brasil, que diante da falta de organização e de interesse do governo brasileiro, bom, logicamente que a solução dessa situação só pode advir da quebra da patente das vacinas, né, do direito, né, que precisa ser imposto contra os interesses dos laboratórios para que a vacina possa ser fabricada em qualquer lugar do mundo, né, sem pagar royalties, sem pagar nada. É a vida das pessoas que está em jogo. Mas o nosso destaque hoje diz respeito aí à vacina AstraZeneca, e particularmente a situação lá na Europa, e mais especificamente ainda na Itália, né? A Itália que bloqueou a exportação de doses da vacina AstraZeneca para a Austrália, né? E o bloqueio foi, né, de 50 mil doses produzidos em uma fábrica da AstraZeneca em Itália, né? Com essa decisão, a Itália se tornou o primeiro país da União Europeia a usar dos novos regulamentos do bloco europeu, que decidiu proibir as exportações, né, determinar que as exportações sejam interrompidas se a empresa fornecedora não cumprir com as obrigações assumidas diretamente com o bloco europeu. Ou seja, antes que as empresas instaladas na Europa, como é o caso da AstraZeneca, que tem fábrica na Itália e em outros países, mas também é o caso da vacina da Pfizer-BioNTech, né, alemã, a Pfizer norte-americana, a BioNTech alemã. Essas vacinas não estão cumprindo com o acordado de entregar a quantidade de doses para os países europeus. Então, o bloco europeu decidiu, enquanto isso não for feito, né, elas estariam proibidas de exportarem a partir da Itália para outros países. Só para a gente ter uma ideia, no caso da AstraZeneca, a empresa voltou atrás, comprometida, e disse que só vai conseguir entregar para o bloco europeu no primeiro semestre 40% daquilo em que havia se comprometido, né? Bom, então a Itália, primeira vez, sustou a exportação, né? E está mostrando aí a guerra, né? Enquanto vários países aí adotam uma política de rendição diante aí dos poderosos monopólios farmacêuticos, quase todos eles, os principais deles, norte-americanos e europeus, né? Bom, e alguns, inclusive, consorciados aí com fábricas ou com produção em países e continentes, né? Mas, mostrando aí a guerra, né? Obviamente a necessidade, né, de quebrar a patente das vacinas, né, de tornar as vacinas, as patentes, um bem universal, que não possa ser objeto de lucro, que a vida das pessoas teria que estar acima, né, desse interesse mesquinho de um punhado de empresas que já recolheram aí bilhões, né, de todo o mundo, né, para saciar aí mera e exclusivamente a sua cruz, né, de ganhar dinheiro aí com sofrimento, né, com a morte da população, né? As patentes deveriam ser quebradas. É bom lembrar que essa proposta foi apresentada até mesmo na Organização Mundial de Saúde e do Comércio, por países como a Índia, a África do Sul, e o Brasil votou contra, né? O Brasil, que não tem de indústria, né, de fabricação de vacinas,
as vacinas fabricadas aqui são de empresas estrangeiras consorciadas com o Brasil, por isso, inclusive, elas dependem do envio de matéria-prima desses países, e por até agora eles não conseguem produzir a vacina necessária, a quantidade de vacina necessária, dependendo aí do envio do IFA. E o governo Bolsonaro, né, votou contra a quebra da patente das vacinas. Né? Não há, da parte, a gente veio do Congresso Nacional dos Partidos de Direita, nenhuma luta em relação a esse problema. Há um acordo, né, em saciar aí o apetite dos abutres da indústria farmacêutica com os recursos do povo brasileiro. Bom, nós vamos ficando por aqui com o do dia, agradecendo aí a participação dos nossos amigos internautas, muita gente aqui no nosso site, mesmo no programa de hoje mais curto aí, realizado simultaneamente, né, com o nosso curso aí, segue a Universidade Marxista, com o tema o que foi o stalinismo, análise marxista. Né? Você que ainda não se inscreveu, pode se inscrever, entrando no site Universidade Marxista na internet, fazendo a sua inscrição e assistindo às aulas que estão lá para disposição dos inscritos, o curso com uma ampla participação, apresentado pelo companheiro Rui Costa Pimenta. A gente fica por aqui. Amanhã, né, a partir depois das 20h30, perto das 9 horas, logo depois do comando de greve, a gente volta com mais um resumo do dia. Um forte abraço a vocês e até amanhã.